Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para continuarmos um bate-papo semanal, sempre na nossa playlist aqui trazendo coisas interessantes, novidades e, por que não, uma situação desconfortável. É o seguinte, recentemente um cara chamado Sérgio Sacani, que é uma pessoa muito legal, cara, eu não assisto muito esses tipos de conteúdo, porque não é muito a minha praia. Eu gosto de música, vejo muita coisa de jazz, blues, aulas, videoaulas, professores e tudo mais. Mas eu assisti alguns episódios do Sérgio, e o Sérgio é uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa que não quer treta, ele não gosta de treta, ele não gosta de confronto e tudo mais. Quer bater um papo com o Sérgio? Eu aposto que ele topa. Mas quer entrar em discussão? Cara, levanta e vai embora. Veja, a Monja Coen tem um livro muito interessante que nos capítulos finais ela fala que discussão é tentar impor uma verdade a alguém que não concorde ou não compactue com a mesma verdade. Então vira um cabo de guerra. Todos nós temos um período ao longo da nossa existência que fomos formando opiniões, formando a ideia de uma religião, formando uma ideia de sociedade, de família, de educação, e as pessoas vão galgando degraus. Se uma pessoa é muito espiritualizada, ela vai atrás de religiões que compactuem com a verdade dela naquele momento. Beleza, sai do cristianismo, vai para o espiritismo, do espiritismo vai para o budismo, o que for. Se uma pessoa ela não acredita e não toma alicerces em uma espiritualidade, ela é muito mais pé no chão e gosta de A por A mais B seja igual a C, ele vai estudar, então, fatores muito mais acadêmicos, científicos, e ele vai se especializar naquilo. A sociedade ela tem essas diferenças e nós temos que aprender a respeitá-las. E quando a gente coloca a religião versus a ciência, e dependendo do nível das pessoas, vai feder. Veja, quando a gente pega então uma religião que é a cristã ela infelizmente tem muita essa questão de ser inquisitória. Ou é a verdade deles ou não é. Teólogos formados por faculdade de teologia, Sérgio, minha esposa é teóloga, formada pela Metodista, com mestrado em ciências da religião. Ela sabe sobre métodos científicos, sabe sobre os estudos das religiões e a necessidade de respeitar todas e entender como a ótica de uma pesquisa. Quando vem, então, um certo pastor e pega na mídia e fica falando, sobre Deus, cara, além de encher o saco, a imposição dele sobre verdades absolutas que a igreja dele acredita, impondo-se, então, a comprovações da ciência. Veja, eu sou de uma ideia, Sérgio, que eu acho que a igreja ela tinha que se limitar somente ao seu pequeno espaço, longe da política, longe da economia e longe de holofotes. Igreja de verdade não precisa de holofotes. A igreja, por si só, tem que fazer o seu trabalho numa comunidade e ajudar as pessoas dentro da crença em sair de certos problemas, sair de crimes, enfrentar isso. Mas é difícil porque os mesmos crimes que acontecem dentro de uma comunidade acontecem dentro de uma instituição religiosa como a igreja. E a gente vai ver. Mas aconteceu um desconforto na vida do Sérgio decorrente, então, desse confronto religioso. O que aconteceu? Conta para nós. Evidência. Todo chat quer saber, Sérgio, por que não foi debater com o Marcos Eberlin e Rodrigo Silva no Flow? Querem saber? O Rodrigo Silva foi um cara que questionou a minha pessoa, sobre espíritos, adventista, Vou contar a verdade, então, que eu acho que nem o Igor contou para vocês, Vou contar toda a verdade. O negócio é o seguinte, galera. Não, em momento algum era debate. Era debate? Primeiro começa por aí. Em momento algum seria debate, tá? O pessoal me chamou lá para conversar com o Rodrigo. A mesma coisa quando eu fui com o Mastral. O Mastral, ele foi para conversar comigo, mas o Mastral, ele achou que eu ia confrontá-lo, ameaçá-lo ou impor o budismo. Cara, eu caguei. Eu não tô ali para impor nada, eu tô ali para me divertir. O ruim é ficar escutando 1 hora de pregação. Aí não rola. Vamos conversar, esquece a pregação, vamos conversar como pessoas num bar, sei lá, longe disso, entende? Discorrer sobre assuntos e não ficar impondo um cabo de guerra. Ser co-host, E ele seria o convidado. Ele seria o convidado e eu iria numa boa, sem problema nenhum, cara. É isso aí. Sem problema nenhum, tá?
O problema é que, isso que ninguém falou para vocês estão aí me xingando, mas vocês não sabem da história. O problema é que o Rodrigo pensou que eu ia lá para bater nele. Porra, Serjão, mas porra, você bater em alguém, Serjão? Como assim bater? O Rodrigo com medo de você? Seria mais fácil ele ter medo de mim, né? Pelo tamanho. Aí, mano, você que falou de mim sobre o espírito, caralho. Tá pensando o quê, porra? Aí, né? Não, o Serjão bater em alguém? Pô, o Serjão é uma moça, cara, é uma pessoa tranquila. Eu não vi maldade no Sérgio. Sei lá o quê, xingar ele, discutir com ele, brigar com ele, que eu Aí. jamais faria isso. Com ninguém. Jamais. Mesmo porque tem várias coisas que ele fala ali que faz muito sentido. Tem outros que eu não concordo, mas até aí tudo bem. Não vou brigar com ele por conta disso. É óbvio, ciência e religião, desculpa, cara. Uma coisa que as pessoas têm que entender, e os pseudocientistas da internet têm que entender, pseudo mesmo, tá? Que a ciência aqui de fora tá cagando pra religião. A ciência tá voltada a outros estudos e outros fenômenos. Eu quero achar a cura do câncer, eu quero achar a cura do Covid, eu quero realmente achar vida em outros planetas, eu quero ver possibilidades para autossuficiência, seja em água, buscar meios naturais ou não naturais para gerar comida, alimentos à população. Ninguém está preocupado com religião, cara. Se as pessoas estivessem preocupadas com religião, não iam pesquisadores, cientistas e muitos outros para países de terceiro mundo que possuem religiões completamente diferentes, tentar ajudá-los à sua existência, sabe? O próprio Bill Gates doando toneladas e toneladas e toneladas de comida à África, sendo que os caras têm a cultura deles que é diferente do que é visto nos Estados Unidos, sabe? Pessoas de verdade não estão preocupados se você tem uma religião ou não, se você é comprovada a sua religião ou não, e tudo aquilo que os fenômenos que você acredita. A ciência está cagando para isso. A ciência está preocupada em mover toda a história para frente. Enquanto a igreja está preocupada em criar ainda pilares e destruir as religiões. Novamente, eu vi um deputado federal aí falando que todo mundo que não acredita em Deus ou não tem Deus cristão como o seu fundamento, ou Jesus, é o demônio. Então todas as outras religiões são de demônio. Sabe, não tem o respeito às próprias crenças, não tem respeito nem educação sobre as outras religiões. A ciência não está preocupada em destruir a religião de ninguém, a ciência está preocupada em mover a história da sociedade, da vida, para frente. Trazer recursos realmente à civilização, trazer mecanismos que facilitem a vida. Sabe, e debater, religião e ciência não tem que debater nada, cara, nada. Por conta disso, ele falou, eu só vou se vier alguém para me ajudar. É briga de gangue. O cara lá ficou com medinho do Sérgio e falou, eu tenho medo, chama outro aí, vamos lá pegar o cara na paulada. Sérgio, me liga, Sérgio, aconteceu essa merda, me liga. O Eberlin. E aí, cara, 2 contra 1, eu não vou. Aí eu não vou mesmo, porque eu já me ferrei nessa história, entendeu? Uma vez me chamaram para um debate com um terraplanista. Putz. Queria eu e um outro terraplanista. Eu falei, show de bola, sem problema. Foi lá no planetário. Eu fui lá no planetário. Cheguei lá, já não tinha um só. Já tinha mais outro. Aí eu falei, pô, já é sacanagem, entendeu? Porque se o cara tá indo, e nós vamos debater, então eu quero um outro. Pô, Sérgio, era um pra falar e outro pra segurar o PowerPoint, cara. Ô, Sérgio, era um só pra ficar segurando a cartolina. Outra pessoa também, pra eu debater junto, entendeu? E aí depois lá no planetário deu toda a confusão, que não é o que iria acontecer aqui. Mas enfim, quando eu fiquei sabendo que viria outra pessoa, eu falei, não, mas aí é sacanagem, cara. Então eu quero chamar um outro pra vir junto comigo, porque aí fica 2 contra 2, e aí show de bola, a gente vai lá, conversa, discute e tal. A mesma coisa que ele falou, eu vi ele falando que, ele vai falar, eu vou falar das escrituras, eu não entendo nada mesmo, ele tem toda a razão, não entendo mesmo, entendeu? Do livro, não sei o que, não sei nem o que é que ele está falando daquilo. Sérgio, você não tem que entender nada desse livro, você tem que só mostrar os pontos científicos, sabe? Quando o cara fala, não, a Terra tem só 6.000 anos, aí você mostra o fóssil lá e dizendo, tá, esse fóssil aqui tem bilhões de anos, como é que você comprova, então, pela sua escritura versus a ciência? Veja, o livro, a Bíblia Sagrada, não pode ser tratada ipsis literis, por isso que existe uma teologia chamada liberal. A teologia liberal, ela vai explicar realmente pela história tudo que aconteceu, todos os fenômenos. Cara, novamente, a Bíblia é uma arma.
Quando utilizada de uma maneira negativa, ela faz com que as pessoas sejam lobotomizadas e criam um exército de gado, podendo destruir até uma nação. Veja, existem imagens, por exemplo, de soldados de Jesus, onde os caras se vestem ali todos armados, sabe, para combater o quê? Outra, existe traficante que faz tráfico de drogas em nome de Deus. Cara, que é isso? Sabe? E você tem que entender que o fato do cara botar a Bíblia embaixo do braço e achar que aquilo é uma verdade absoluta, também então ele vai achar que estupro é uma verdade absoluta, porque está na Bíblia. Assassinato também é uma verdade absoluta, principalmente quando as mulheres traem seus homens. Tem passagens bíblicas nojentas de mulheres que foram esquartejadas porque foi pego uma traição. Pedofilia, na Bíblia tem. E aí? Sabe? Como é que faz? Então tudo aquilo é uma verdade. Se toda a Bíblia é uma verdade, então eles podem cometer crimes de pedofilia, porque está na Bíblia. Lá. E tem coisas que eu vou falar também que ele não vai entender. E até aí tudo bem. Claro. Entendeu? Mas quando chamou outra pessoa, aí pode me xingar de arregão, sim, cara. Mas eu acho que o arregão foi ele. Entendeu? Porque ele não quis debater comigo ou conversar comigo sozinho. Entendeu? Essa que é a questão que ninguém contou para vocês, mas eu estou aqui para contar. Que judiação, entende? Veja, eu fui com o Mastral. Não tive medo, não tive nenhum problema. Ao contrário, eu até avisei o Mastral. Mastral, você está com depressão, sua depressão está aumentando, está agindo sobre tais e tais pontos do seu corpo. Mas não foi o suficiente. Mastral depois tentou o suicídio. Sabe, Sacani e pessoal, tudo tem um limite. E quando acontece da igreja chegar e começar a cagar a regra em tudo que é pontos de uma sociedade, seja na política, seja na economia, ou mesmo prevaricando em podcasts, impondo uma verdade absoluta dentro da ótica dele, e que não trafega em outras religiões e desrespeita completamente a estrutura de outras crenças e o respeito a cada uma dessas religiões, porque veja, é fácil fazer uma faculdade de teologia dentro da própria igreja que tem o viés do que eles querem pregar. Quando você faz uma faculdade de teologia na Europa, onde o fundamento é uma teologia liberal, onde existe religiões equiparadas e você vai estudar o islamismo, vai estudar o judaísmo, vai estudar o budismo e coloca-se em outros pontos sentado ali na cadeira, entendendo a correlação entre todas as crenças, eles não querem. Eles querem somente estudar e aprender o que lhes convém. Esse é o ponto, Sérgio. Tá? Ninguém quer entender que, aqui a gente tem que respeitar. Vamos começar a respeitar outras religiões. Então prefere cagar regra. Só que curioso, Sérgio, é que essas mesmas religiões cometem crime. Igreja Adventista condenada a pagar 200 mil para a família de menina. A União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi condenada a pagar 200 mil reais em reparação por danos morais à família da menina Gabriele Cristina Eichels, encontrada desacordada no tanque batismal da igreja no bairro Jardim Ibiriru, em 2007. Matéria Jus Brasil. Tá aí o crime. Antigo pastor adventista começou a ser julgado por violação agravada de menor. O julgamento que iniciou a porta fechada resulta de uma certidão extraída do processo em que foi condenado 7 anos de prisão pela prática de 24 crimes de abuso sexual à criança. O Tribunal de Santarém começou esta quarta-feira a julgar um antigo pastor da igreja adventista de tomar pelo crime de violação agravada de uma menor, num processo que sucede àquele que foi condenado em 2019 por abuso sexual de criança. E aí? Tá aqui o nome da menina, tá? Isso aqui é uma matéria que está no Diário de Notícias, eu não sei de que jornal, mas está aqui, tá? Da STF, tá? E aí? Igreja Adventista. Igreja diz que estupro de criança por missionário em São Paulo foi imprevisível. Vem cá, se o seu Deus é onipotente, onipresente, onisciente e sabe tudo, e a Igreja Adventista então está certa, absoluta de tudo o que acontece, por que permite então, esse Deus, que uma criança seja estuprada? A menina de 4 anos que foi estuprada por um missionário peruano de 31 dentro de uma igreja, tá, no litoral de São Paulo, está recebendo acompanhamento psicológico após o ocorrido. Igreja Adventista. Tá aí. Mãe flagra missionário estuprando a filha dentro de igreja em São Paulo. Tá aí.
Jovem acusado de estuprar criança em retiro adventista tem prisão preventiva decretada. Eu acho muito engraçado quando a pessoa vem cagar regra em podcast, tentar impor ali o seu Deus, afrontar o sacane, sabe? Onde você vai ter uma situação simplesmente de conversa e o cara tem que chamar alguém ali para se apoiar, para tentar discorrer, sendo que a própria igreja do cara, né, adventista, responde a tantos processos judiciais por estupro. Eu queria entender, quer dizer, discorrer sobre outras religiões e dizer que espírito não existe, que isso é o demônio, o diabo e blá blá blá, pode. Mas isso aqui, né? Não, imagina, estupro é bíblico, tá garantido. É surreal. Novamente, o que eu falo para vocês é, se essa religião fosse tão forte, tão assim, bem constituída, e esse Deus que vocês defendem ali com unhas e dentes, fosse tão realmente presente à vida das pessoas, isso aqui não teria acontecido. O Deus que vocês defendem, essa crença de vocês, sabe, a representação que vocês se colocam como Deus na Terra, porque o pastor é a representação de um Deus na Terra, isso aqui não teria acontecido. Não teria. São matérias de jornais, você pode pesquisar, coloca aí crimes da igreja adventista, e vai aparecer muito mais que isso, sabe? Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque, novamente, quando o cara veio lá e veio falar de espíritos, veio me criticar e tudo mais, né, eu fiquei quieto. Mas quando realmente é para discorrer sobre o tema, ter uma conversa civilizada, o cara coloca o Sérgio para correr levando mais pessoas ali para participar do podcast. E cria uma situação dessa. Sérgio, o que eu falo para você e falo para todo mundo é, nunca discuta com pastor. Nunca. Nunca discuta com alguém que é cristão. Nunca. Tá? Primeiro porque ele vai defender com unhas e dentes a crença dele, porque é o que dá sustento para ele. A comida que é colocada na mesa dele, muitas vezes é o dízimo da igreja. E ele tem que estar ali firme e forte para falar e dizer, foi lá, eu fui no podcast, vocês ouviram? Acabei com aquele cara, aquele cientista que só fala bosta. É isso que eles fazem, cara. Entendeu? Quando você tiver os seus dados vazados em redes sociais, como eu tive, aí a situação começa a ficar preocupante. Eu tive que me mudar de apartamento, por quê? Porque vazaram meus dados pessoais em uma rede social. Vazaram. Curioso, né? Eu sei quem foi, mas eu fiquei quieto. Vazaram, publicaram. E eu tive que me mudar. Então assim, Sérgio, eu acho você um cara legal. Você é um cara muito inteligente, você é um cara que não quer treta, não quer briga, você simplesmente quer ficar no teu canto, cara. E as pessoas que estão te colocando treta da mesma maneira que fizeram comigo. Da mesma maneira, tá? Eu te falo de coração, não discuta com o cristão. Simplesmente lamente. Porque eles vão tentar te impor situações, impor condições, porque eles vivem disso. O trabalho do cara é esse. Mas, de novo, olhar para o próprio rabo, não olha. Mas quer afrontar, quer questionar, quer destruir a crença do próximo, porque prevalece a dele. E isso aqui continua todos os dias. Tá? Então, assim, Sérgio, eu estou à sua disposição, brother. Se você quiser falar sobre religião, se você quiser conversar comigo, se você quiser me chamar aí para um bate-papo, pô, cara, eu vou gostar bastante, você é um cara super gente boa, tá? Só fica o conselho, fica longe de pastor e longe de cristão, é sério, tá bom? Fica longe. Mas é isso, quero agradecer de coração a todos vocês, obrigado por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações como tudo é feito, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou vidente, eu não sou pai de santo, eu não sou mãe de santo, eu não sou dono de terreiro, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem passar a ajudar o canal, serem membros e tudo mais, nós temos 3 formas de doação, os 3 encontram-se aqui abaixo. Seja o PayPal, Valeu, tem todos ali descritos. Basta clicar, você vai ser levado a uma pagininha, você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.